Então, eu sou médica hematologista aqui no Hemorrio e pesquisadora clínica, e sou médica hemoterapeuta no grupo GSH. Essa aula foi montada baseado no Educa Sangue, que é da Universidade do Ceará, até sugiro, tá? Eles têm um aplicativo, eles têm um material muito bom, mas muito bom mesmo, relacionado à transfusão de sangue. Educa Sangue, o nome. É um material muito bom. E no manual do Sistema Nacional de Hemovigilância da Anvisa. Bom, primeiro vamos parar para pensar o que que tem dentro de uma bolsa de sangue, tá? Dentro de uma bolsa de sangue, então nós teremos hemácias, os glóbulos brancos, plaquetas e temos o plasma com todos os constituintes do plasma. Então, nós teremos eventos adversos relacionados a esses itens presentes. Então, lembrando, a hemácia ela tem os antígenos, as características em sua membrana, né? Os glóbulos brancos, os neutrófilos, eles também têm os marcadores em sua membrana, as plaquetas também têm. Então, esses marcadores são antígenos próprios deles, mais antígenos do sistema HLA. As hemácias não. No caso, as hemácias, somente antígenos eritrocitários, os neutrófilos, antígenos próprios dos neutrófilos mais HLA e plaquetas, antígenos plaquetários e antígenos do sistema HLA. Então, a gente sempre tem que pensar que é um tecido, numa transfusão de sangue, é um tecido estranho entrando no doador, que o doador está recebendo. Então, com HLA diferente do dele, com antígenos celulares diferentes. E quando eu penso no plasma, uma série de proteínas, né? Então, quando nós falarmos das reações alérgicas, são reações com proteínas presentes no plasma do doador. Que proteínas são essas? São muitas, né? Nós sabemos que são muitas, mas tem uma coisa muito interessante, é que aquilo que o doador ingere de remédio, de alérgenos, isso está circulando no plasma e o receptor pode ter alergia, por exemplo, ao amendoim. Ele pode ter alergia a alguma medicação que o paciente use. Então, sempre tem uma visão muito ampla, que é algo estranho, é um tecido estranho, juntamente com as proteínas, que também podem ser estranhas para o receptor. Bom, a nível de organização, né, vamos tentar classificar. As reações podem ser imediatas. Qual é a definição do imediato? É aquela que acontece durante a transfusão ou até 24 horas. Após 24 horas, não é considerado mais imediato, aí é chamado de reação tardia. Elas podem ser graves, com grau, quer dizer, com grau variável de gravidade, leve, moderada ou grave, e quando ela acontece, quando a gente está no serviço de hemoterapia, nem sempre a gente consegue garantir que aquele evento adverso que ocorreu durante ou nas 24 horas, durante a transfusão ou nas 24 horas, nem sempre dá para fechar que é uma reação transfusional. Muitas das vezes é um paciente que já tem uma série de complicações, paciente séptico, paciente grave, então nem sempre a gente pode afirmar. E aí existe essa opção, porque toda reação transfusional ela tem que ser lançada no Notivisa. É o serviço de hemoterapia que faz isso. E quando lança, a gente precisa definir se é confirmada, provável, possível, improvável, inconclusiva, ou então descartou. Quando a gente descarta, a gente, na verdade, não coloca no Notivisa. Então, nem sempre dá para ter certeza que é uma reação transfusional. É um evento que aconteceu durante ou dentro das 24 horas, com possibilidade de ser uma reação.
Bom, então a gente vai começar com esses eventos agudos que acontecem durante a transfusão ou dentro de 24 horas. Mas aí eu fiz uma divisão. Desses eventos que estamos chamando de imediatos, quais são os potencialmente fatais e quais não são, não oferecem risco à vida? Então, nós vamos iniciar pelas reações imediatas. Estamos agora só nas imediatas, tá? Dentro de 24 horas. Então, dentro das reações imediatas, quais são as reações potencialmente ameaçadoras à vida? Então, vamos lá. Reação hemolítica aguda. É aquela reação que ocorre uma hemólise aguda por causa de anticorpo contra um antígeno da hemácia. Qualquer reação contra antígeno da hemácia pode ser, pode ter risco à vida? Não, não, tá? Então, quando quem já passou, o pessoal aí da medicina que já passou pelo laboratório de imunemato, né? Tem uma série de antígenos. Alguns antígenos eritrocitários geram um tipo de reação que é uma reação que acontece dentro do vaso sanguíneo, é uma reação hemolítica intravascular. Essa tem risco para a vida. Alguns anticorpos, algumas reações antígeno-anticorpo, antígeno-eritrocitário-anticorpo, a reação não é intravascular, ela é no extravascular, vai acontecer no baço. Então, isso tem relação com o tipo de imunoglobulina que está envolvida. Então, a gente acaba sabendo que alguns antígenos eritrocitários promovem reações graves dentro do vaso sanguíneo. Qual o principal deles? O ABO, a incompatibilidade ABO. Se o paciente é O e hemácias com antígeno A entra, ou B, enfim, se entra um antígeno que é diferente do dele e ele tem anticorpo, claro, ele tem anticorpo, né? A exceção seria só para um bebê nos primeiros 3 meses de vida que ainda não tem anticorpo. E a forma que os pacientes fazem anticorpos anti-A ou anti-B é nos primeiros meses de vida, entrando em contato com antígenos presentes na natureza. Porque essas substâncias A e B, elas estão presentes na natureza, no pólen, no leite. Por isso que uma tipagem antes dos 3 primeiros meses de vida, você não consegue definir o ABO, tá? Só depois. Então, a gente chama isso anticorpo natural. Ele não precisa receber transfusão de sangue para fazer o anticorpo. Ele entra em contato com a natureza. Cara, se eu for por esse caminho, essa aula não termina. Meu Deus do céu. Então, alguns antígenos eritrocitários geram hemólise intravascular com risco de vida. O de hemólise extravascular não tem risco, que a hemólise acontece no baço, gradativamente, ela não é imediata, tá? Pode levar horas, levar dias, aí é variável. Mas quais são os antígenos que nós nos preocupamos? ABO, antígeno A e antígeno B. É imediato, gente. As primeiras gotas começam a entrar, é imediata a reação. Por isso que é obrigatório os primeiros 10 minutos, quem instala uma bolsa de sangue ficar por ali, porque é imediato. E, oi? E alguns outros antígenos, o DUF, o KID, são antígenos que também podem gerar uma hemólise intravascular, ok? Mas aí ninguém tem que decorar, tem que ter essa preocupação com a BO. Os demais, só quem for fazer uma terapia, depois com o tempo aprende. Mas o que tem que ter é essa noção que alguns anticorpos fazem hemólise intravascular, com risco à vida, e outros farão hemólise extravascular, que a hemólise vai acontecendo aos poucos no baço.
Não vou entrar em detalhe em sinais e sintomas, tá? É, é ter esse entendimento e o quadro vai ser um quadro de hemólise. Se você colher sangue, vai ser um quadro de hemólise. E outra coisa, se é uma hemólise intravascular, urina escura. Tá? Porque tem a perda de hemoglobina na urina. E o paciente começa a ter sintomas de imediato. E ele evolui, se a transfusão não for interrompida, ele evolui para um quadro de insuficiência vascular disseminada, para insuficiência renal, ele entra inclusive em hemodiálise, então é extremamente grave uma transfusão com incompatibilidade ABO. Esse paciente deve entrar com hidratação maciça. O problema é quando isso acontece no idoso, que não aguenta volume, então entrar com hidratação acentuada, diurético, para tentar evitar uma evolução para hemodiálise. Tudo depende da quantidade de sangue que entrar. Se for um volume pequeno, né, forem poucas gotas, é um quadro, claro, muito mais brando. Um outro quadro que é muito grave, pode ser muito grave, que é o TACO. O TACO é a sobrecarga de volume. Então, transfusão de sangue em idoso, transfusão de sangue em cardiopata, em renal, a gente sempre deve ter preocupação com o volume. Às vezes o médico prescreve duas bolsas e não se dá conta que o paciente pode não suportar volume. Então sempre tem que estar atento a isso. Isso aqui é uma figurinha lá do Educa Sangue, tá? Então, o que é sobrecarga de volume? O paciente vai ter desconforto respiratório, ele terá dispneia, hipoxemia, ao exame vai ter crepitações, então é um quadro de edema agudo de pulmão, que pode variar a gravidade. Maior risco, como eu falei, idoso, doença renal crônica, insuficiência cardíaca, anemia muito grave, essas anemias que às vezes chegam aqui com 2 de hemoglobina, 3 de hemoglobina, uma anemia muito grave, se você corre o sangue rápido, ele pode fazer um quadro de taco. Então, a conduta é aquela que todos sabem para edema agudo de pulmão. Agora, para o futuro, se eu tenho um paciente que faz um quadro de sobrecarga numa transfusão, eu tenho que avaliar qual será a conduta seguinte. Esse é um papel do hemoterapeuta, analisar a transfusão. Alguns pacientes têm um quadro tão grave de insuficiência cardíaca que a gente precisa fracionar a bolsa, transfunde, ou então transfunde uma bolsa inteira, espera 4 horas para entrar a segunda bolsa, pode colocar um diurético após a transfusão. Em algumas situações, às vezes é necessário fracionar a bolsa, correr metade, tem como fracionar em sistema fechado, infundir metade, esperar X tempo, 2 horas ou 4 horas para infundir a outra metade. Então, esse é um protocolo que o hemoterapeuta deve definir. Sempre é bom que seja junto com o hematologista, que tem o melhor conhecimento da condição clínica do seu paciente. E uma outra opção é fazer uma infusão em 4 horas. Uma transfusão de sangue, uma transfusão de hemácias, né? Não deve, não, não pode, é proibido ultrapassar 4 horas. Então, sempre ter esse olhar para o idoso. Um idoso nunca deve transfundir com menos de 3 horas, mesmo que ele não tenha histórico de sobrecarga, mas ele pode fazer. Então, para a gente evitar a primeira, a gente fazer uma infusão mais lenta. Outra reação que também é um risco de vida é o trale. É muito comum o trale ser confundido com taco. Então, vamos entender isso melhor. O trale também vai ter desconforto respiratório agudo durante a transfusão ou até 6 horas depois. Isso é uma definição de trale, porque às vezes acontece do paciente fazer um comprometimento respiratório 12 horas depois,
É trale. Isso é, por definição, dentro de 6 horas, tá? Ele vai ter um infiltrado pulmonar bilateral, só que ele não tem sobrecarga circulatória. Então, a diferença do trale para o taco é a ausência de sobrecarga circulatória. O restante é muito parecido. Depois, no próximo slide, a gente explica melhor a fisiopatologia do trale. É, a resolução ela não é demorada, você tem que dar o suporte respiratório para que ele se recupere desse processo, que eu vou explicar melhor no próximo slide. Normalmente, dentro de 48 horas, ele recupera, mas a imagem radiológica leva alguns dias mais. Se eu tenho um paciente com grande chance de ser trale, ou que eu penso em trale, esse doador, o banco de sangue, no caso, é um papel do banco de sangue, esse doador ele deve evitar novas doações de sangue. Vocês vão entender por quê? Porque isso tem uma relação com o doador, tá? Então, a patogênese do trale. Existe uma sugestão, né, de dois eventos independentes. Primeira coisa, tem que ter uma predisposição clínica do paciente. Então, geralmente, eu já vi trale em doente ambulatorial, então, mas no geral é um paciente cirúrgico, trauma, com infecção severa, enfim, no geral com um paciente mais grave. Porque esses pacientes, eles produzem mediadores inflamatórios. Esses mediadores inflamatórios ativam o endotélio pulmonar, resultando no sequestro de neutrófilos para o pulmão. Então, é um paciente inflamado. Esse paciente tem que ser inflamado para que esse primeiro evento aconteça, para que os mediadores inflamatórios ativem o endotélio pulmonar, porque o trálio é uma reação do pulmão, que acontece no pulmão, e aí esse processo gera um sequestro dos neutrófilos. Esse processo gera isso. Porque aí participam moléculas de adesão, participam citocinas, enfim, um processo bastante complexo. Então, esses neutrófilos são sequestrados por causa das moléculas de adesão e o processo inflamatório gerado ali. Então, primeiro, esse evento, na verdade, acontece em todos os pacientes inflamados. Por isso que é mais comum no paciente mais grave. E aí vem o segundo momento. Você faz a transfusão, o paciente estará recebendo infusão de anticorpos específicos para neutrófilos. Então, se o doador tiver anticorpos contra neutrófilos, principalmente as mulheres, tá? Porque na gravidez a gente tem muita preocupação com os antígenos das hemácias do feto, mas a mulher entra em contato também com antígenos de neutrófilos. Então, a gente sempre tem que ter uma visão muito aberta para isso. Plaquetas, eu já tive paciente aqui no ambulatório refratária totalmente à primeira transfusão de plaquetas e a gente foi pesquisar, ela tinha anticorpo antiplaquetário, né? Uma época que a gente fazia, porque ela era multípara. Ela certamente adquiriu esses anticorpos na gestação, porque ela nunca tinha transfundido na vida. E logo numa primeira transfusão, ela não aproveita, a gente foi pesquisar e ela já tinha vários anticorpos. Então, na transfusão, se o doador tem esses anticorpos antineutrófilos, quando esse sangue passa pelos microcapilares do pulmão e os neutrófilos estão ali grudadinhos, neutrófilos do paciente, estão ali por causa do processo inflamatório gerado. Quando os anticorpos do doador, que tem antineutrófilos, passa por ali, gera uma reação. Ele se liga aos neutrófilos. Então, infusão de anticorpos específicos para neutrófilos aderidos ao pulmão ou a infusão de modificadores da resposta biológica, também capazes de ativar os neutrófilos aderidos.
Então, existem substâncias que também vão junto com uma transfusão, que também podem modificar, podem exacerbar essa resposta inflamatória quando reagem com os neutrófilos. Então, os neutrófilos ali no pulmão serão ativados, e uma vez ativados, eles liberam radicais reativos de oxigênio, citocinas, proteases, oxidases, que lesam as células endoteliais do pulmão, liberando exudato. Então, saindo líquido através dos capilares pulmonares, inclusive ocorrendo rompimento e proteínas para dentro do alvéolo, resultando em edema pulmonar. Não hidrostático, isso é importante. Por quê? O taco é um volume, é líquido no pulmão de causa hidrostática. No trale, o mecanismo não é hidrostático. O trale é na microcirculação, um processo gerado ali que altera a capilaridade do endotélio, da microvasculatura, e aí o líquido sai para os alvéolos. Então, assim, isso aí são teorias para o trale, tá? Mas, a princípio, tem que ter os dois momentos, num paciente mais grave, inflamado, e o doador tem os anticorpos, ele tem mediadores que vão lá no capilar e acontece todo esse processo, tá? Então, aqui, como eu falei, no o primeiro momento, são situações aqui que podem, né, gerar, resumindo, é um paciente mais grave, aqui é malignidade hematológica, tá? E aqui o segundo momento, com a transfusão, todas essas substâncias aqui participam, estão entrando no organismo e podem gerar esse processo, só guardem isso, microcirculação pulmonar, um processo que acontece ali e que altera a permeabilidade da microcirculação, extravasando líquido para dentro do alvéolo. Diferença. Vou chamar a atenção para aqui, olha. O taco é o edema pulmonar cardiogênico. O trale é não cardiogênico, como nós vimos. O taco é um problema do próprio receptor. Ele não suporta acima de um volume X. O trale tem relação com o doador, é aquilo que o doador está passando. São os anticorpos, antineutrófilos, são as substâncias que funcionam como mediadoras. No taco, eu tenho hipertensão. No trale, eu não tenho. A hipoxemia aqui do trale ela é mais persistente, do taco a gente trata, a gente tira o paciente daquele quadro. Os dois precisam de suporte respiratório. O trale é basicamente o suporte respiratório, porque aquele quadro ele vai se resolver. No taco eu preciso tratar. Ó, tem turgência jugular no taco, no trale não. Aqui tem uma melhora clínica mais rápido. Aqui o BNP, quando consegue fazer, vai estar aumentado aqui é menor que 250. E as medidas futuras do TAC eu já falei. E no trale, não quer um paciente que teve trale uma vez não quer dizer que ele terá novamente. Mas aquele doador, ele não pode mais doar. Então, a hemoterapia vai fazer uma busca ativa do doador responsável por aquela transfusão e ele não deverá mais doar. Mas para aquele paciente, eu não tenho que tomar, a princípio, mais nenhum cuidado. Aqui é a última, então são 4 situações de risco de vida. Aquela inicial, da incompatibilidade ABO, sobrecarga de volume, que é o taco, o trale, e agora a reação anafilática. A reação anafilática, gente, ela é essa que a gente conhece, tá? É a mesma que faz com quem come camarão, não pode, é a mesma.
Então, é uma reação alérgica grave. Dentro do grupo das reações alérgicas, nós temos leve, moderada e grave. Início rápido, dentro de alguns segundos ou minutos, e o paciente faz choque. Ele pode apresentar choque, hipotensão, angioedema, dificuldade respiratória ou sibilância. Só que, veja bem, o paciente está recebendo transfusão, ele entra num processo lá de dispneia. Como é que a gente vai saber o que que é? Então, é claro que a gente tem que sempre levar em consideração trale, taco, pode ser pelo quadríceps, se for um paciente já grave, infectado. Então, diferentemente das reações anafiláticas, o trale, o taco e sepse geralmente não estão associadas à sibilância e angioedema e não se resolvem rapidamente com adrenalina. Então, quando o paciente é examinado, vai ser detectado um quadro de sibilância. Então, isso ajuda. Então, batendo o olho, que reação é essa? Primeiro tem que examinar o doente. Então, uma ausculta de um edema agudo é diferente de uma ausculta de choque anafilático. Se eu vejo angioedema, enfim. Então, isso é uma conduta clínica que o médico vai saber diferenciar perfeitamente uma sobrecarga de volume, o trale de uma reação anafilática, é uma coisa que o médico sabe reconhecer, né? E o tratamento é com adrenalina. Então, substâncias presentes no plasma podem desencadear um choque anafilático. Vamos dar um exemplo que aí ninguém nunca mais esquece. O doador comeu camarão no dia que ele doou, um dia antes. Concorda que os alérgenos do camarão estão na corrente circulatória dele? Se esse receptor for alérgico ao camarão, ele vai fazer uma reação alérgica grave com a transfusão, tá? Aí vocês nunca mais vão esquecer. Então, são substâncias presentes no plasma. E existe uma condição. Isso aqui. Aqui, ó, anticorpos contra proteínas plasmáticas relacionadas com choque anafilático. Isso aqui é importante na vida do hemoterapeuta, do hematologista. Se eu tenho um paciente que ele faz um choque anafilático, uma das coisas que eu tenho que pensar é o paciente ter deficiência de IgA. Se ele tem deficiência de IgA, ele pode fazer anticorpo contra IgA. E quando ele receber a transfusão, ele fazer um choque anafilático, tá? Então, a gente deve dosar IgA diante de um choque anafilático com transfusão de sangue. Isso aqui é mais raro, tá? O paciente ele pode ter deficiência de aptoglobina e a aptoglobina não está no plasma, então ela vai junto com a transfusão. Pode também gerar deficiência de C4 também, pode gerar reação grave, fator de von Willebrand também. Mas isso aqui é que é muito importante para a gente dosar no caso. Mas a gente pode considerar também esses alérgenos que estão no plasma. Bom, então finalizamos as reações transfusionais com risco de vida. Agora vamos falar das reações sem riscos para a vida. Continuando nas reações alérgicas, então saindo agora das anafiláticas. Então, nós podemos ter reação alérgica mais leve, só com uma brotoejazinha, só um eritema, uma coceirinha. Pode ter um quadro mais moderado, com várias brotoejas, com áreas maiores de eritema. Então, isso pode ser classificado dessa forma. A reação urticariforme, ela acaba sendo assim, o mais comum de nós encontrarmos. Aqui, ó, é uma das reações mais comuns. Ocorre quando uma substância solúvel no plasma do doador ou do receptor reage com anticorpos IgE pré-existente no receptor ou no produto. Pode ser ao contrário também, tá?
Porque quando eu estou, imagina o plasma de um doador. Ele tem lá as imunoglobulinas dele, que pode, a gente pode inverter a situação. Estou dando assim exemplos extremos, porque aí ninguém esquece. Um doador, ele pode ter anticorpos contra o alérgeno lá do camarão, por exemplo. E aí o receptor está lá internado no hospital top, come camarão enorme. Então, o alérgeno do camarão está circulando no receptor. Aí entra o sangue do doador com anticorpos contra. Vai ter reação também, tá? São coisas assim mais extremas, mas que é possível de acontecer e aí ninguém esquece com esses exemplos extremos, tá? Agora, interessante é isso aqui. Bom, a reação vai ter liberação de histamina por mastócito, isso aqui nós sabemos. Não é uma contraindicação continuar a transfusão após a resolução do quadro. Então, numa reação alérgica leve, eu posso dar o antialérgico venoso e seguir com a transfusão, mas se for leve, uma reação mais intensa, não. A gente estabelece protocolos de colocar antihistamínico pré-transfusão, mas assim, os estudos não garantem, né, uma eficácia. E a gente vê em muitos casos, você faz pré-medicação e mesmo assim o paciente faz reação. Aí o ideal, eu sempre acho, é um antialérgico venoso. Aqui, por exemplo, a gente não tem, né? Faz o polaramine. E aí, se o paciente mantém reação alérgica, mesmo fazendo a pré-medicação, aí você introduz uma dose baixinha de corticoide. Você vai dando passos conforme gravidade da reação. Essa coisa do corticoide é muito complicada. Imagina os nossos pacientes com leucemia, que às vezes transfunde todo dia. Todo dia você vai dar corticoide para o paciente. Então a gente acaba não parando para pensar nisso, que a gente está dando muito corticoide para o paciente, tá? E quando a reação vai evoluindo em gravidade, você está fazendo pré-medicação e mesmo assim a reação continua, você passa a considerar as hemácias lavadas, porque aí você está retirando o plasma que tem as proteínas que geram a reação, tá? Então, hemácias lavadas, para quem não está acostumado com isso, é literalmente lavar. Só que não é com água e sabão, né? Joga dentro da bolsa de sangue soro fisiológico, centrifuga, numa centrífuga gigante, que é para a bolsa de sangue, e faz esse processo mais de uma vez. E aí, cada vez, aí você, como é que fala? Retira depois, né? Abre o sistema, esse soro fisiológico é drenado, levando o plasma junto. Então, você faz isso, vai repetindo. Então, você vai lavando, vai retirando o plasma, tá? Aqui alguns exemplos. Então, é o mesmo tipo de reação com alimentos, com remédio, com gravidades diferentes. Olha como isso aqui é intenso, ó. Aqui já é um quadro mais brando. Eu já vi assim uma única brotoejazinha no lóbulo da orelha. E o paciente nem se dá conta que teve a reação. E aí entra uma coisa importante, que é a buscativa. Interou 24 horas de transfusão, a hemoterapia tem que ir lá no paciente, saber se aconteceu alguma coisa, conversar com a família, porque o paciente não se dá conta, pode ser muito leve o quadro. Bom, conduta, interromper, administrar antihistamínico. Se não tiver evidência, né, de dispneia, hipotensão, porque isso significa um quadro mais grave, a transfusão pode ser reiniciada. Febre e calafrios. Então, gente, as duas reações mais comuns, reação alérgica, mais comum é a leve, por urticária, mais moderada e grave, né? São menos comuns, mas acontece. Quando a gente fala em menos ou mais comum, a gente tem que pensar também no perfil de um hospital. Se você está num hospital de pacientes politransfundidos,
Aquilo que é pouco comum no hospital geral, no hospital de pacientes politransfundidos já vai ser mais comum. A incidência aumenta, tá? Então, quanto maior o número de transfusão que um paciente recebe, maior o risco dele fazer reação transfusional. Então, a gente tem que ter esse olhar diferenciado para o perfil das instituições. E o outro tipo comum também é o paciente fazer febre com calafrios. O que é ideal? O que seria assim, ideal, só que envolve a questão econômica? Que todos os pacientes fossem transfundidos com bolsas de leucocitadas. Por quê? Porque os leucócitos são muito maléficos numa transfusão de sangue. Ele não serve absolutamente para nada. Ele só é uma célula que está levando antígenos dele próprio, de neutrófilos, antígenos HLA, liberação de citocinas, então ele é muito maléfico. E aí entra um outro item que é muito interessante, que chama lesão de estocagem. Quando uma bolsa de sangue está paradinha lá dentro da geladeira, uma série de substâncias estão sendo liberadas. Então, você pode filtrar a bolsa com filtros de leucócitos, mas, devido à lesão de estocagem, mesmo assim, o paciente pode fazer febre com calafrios por causa das citocinas que os leucócitos liberaram durante a estocagem na geladeira. Então, quando a bolsa está lá paradinha, tá? As hemácias estão sendo hemolizadas. Por quê? Porque quando colhe sangue do doador, você tem hemácias que a medula acabou de produzir e você tem hemácia já com 100 dias de vida, com 120 dias de vida. E quando vai para a geladeira, é claro que reduz. Eu estou falando 120 dias de vida dentro do organismo. Mas se você colheu e a hemácia, ele tinha hemácia circulando já com 100, 110 dias de vida, quando vai para a geladeira, essa hemácia vai morrer, vai ter hemólise. Vai potássio para dentro da bolsa, vai hemoglobina para dentro da bolsa. Mas a grande questão são os leucócitos liberando citocinas para dentro da bolsa. E isso dá febre. Então, mesmo utilizando o filtro de leucócitos, você pode ter febre. O que é o ideal? Filtração logo após a coleta. Então, isso existe, tá? 6 horas após a doação, você faz uma filtração antes da bolsa ir para a geladeira, antes de ter essa lesão de estocagem, porque aí você já retira os leucócitos logo após a coleta. Então a bolsa vai para a geladeira sem os leucócitos, então sem lesão de estocagem, não vai liberar as citocinas que também podem causar febre. Tá? Então, o que é ideal? Bolsa 100%, pacientes receberem transfusão de hemácias 100% e plaquetas, né, também 100% de leucocitadas. Isso, em termos econômicos, nem sempre é viável. Quando a gente pensa em medicina privada, isso é viável, não para todos os hospitais, que isso também tem a ver até com o plano de saúde, né, da cobertura do plano, porque filtro de leucócitos, é claro que ele tem um custo maior que o filtro comum. Mas a hemoterapia ideal dos sonhos seria essa. Mas é claro que nem tudo é possível por conta de custos. E quando eu penso em filtração, o que seria ideal? Essa filtração logo após a coleta, às 6 horas após a coleta. O protocolo é esse, para evitar a liberação de citocinas na bolsa, que a gente chama de lesão de estocagem. Tá? Essa parte de lesão de estocagem é uma coisa assim muito interessante que a gente olha a bolsa lá na geladeira, né, nem dá confiança para ela. Mas muitas coisas estão acontecendo, porque são células, existe metabolismo ali, tá? Bom, então, a reação febre mais calafrios é causado por neutrófilos, a gente chama de febril não hemolítica, porque a reação hemolítica também dá febre. Mas essa é uma febril não hemolítica causada pelos leucócitos, então ele faz febre e tremores. Alguém aqui já viu? Ninguém nunca viu? Super comum. Talvez não tenham visto, porque eu sei aqui no hospital a hemoterapia tem um protocolo
Para algumas doenças, a transfusão é sempre com sangue de leucocitado. Eu acho que não conseguem fazer para todos, então talvez por isso, porque pelo menos paciente politransfundido, o ideal é que seja com filtro de leucócito. Tá? E o tratamento é com antitérmico. Agora, o paciente treme muito, gente, é uma coisa horrível. Você já viu, Patrícia? Ah, ô, Patrícia, o psicólogo já viu. É um tremor horroroso, é muito, muito. Um suor também, mas é um quadro fácil de resolver com dipirona. Profilaxia, leucorredução, tá. Agora, diagnóstico diferencial com contaminação bacteriana. A gente teve um caso aqui, né? Como é que eu vou saber se o paciente está tendo febre com calafrio, se é reação leucocitária ou se é uma contaminação bacteriana do hemocomponente? Principalmente plaquetas, porque as plaquetas são armazenadas em temperatura ambiente, né? E então existe um risco, por isso que a plaqueta dura somente 5 dias, por causa do risco de contaminação bacteriana. Não é por causa de viabilidade dela, não, por causa do risco de contaminação bacteriana. Febre com calafrio. É obrigatório colher a amostra do paciente, mandar para a cultura, pegar a bolsa, não jogar no lixo e mandar para a cultura, porque tem que fazer diagnóstico diferencial com contaminação bacteriana. Mais frequente em plaquetas por conta da temperatura de armazenamento. Outra reação, que não é uma ameaça à vida, que a gente até já falou, quando faz. Agora a gente acabou de falar de febre por causa dos leucócitos, mas febre, a reação hemolítica também pode dar febre. Então, se o meu paciente está fazendo febre com tremores, sempre vai ser ou por leucócitos ou por contaminação bacteriana. Esse aqui não é uma febre com os tremores, é porque vocês nunca viram, mas é um tremor assim, muito característico. É... Peraí, isso aqui saiu errado. Ah, não, desculpa, gente. Eu ainda estou nos neutrófilos. Eu já dei um pulo aqui. Ainda falando da reação transfusional não hemolítica febril com os neutrófilos. Então, são as mais comuns, mediadas por leucócitos, já falamos, ou pelo acúmulo de citocinas durante o armazenamento, interação do leucócito doador com o anticorpo do receptor, leucorredução. Aqui, o que eu falei, a leucorredução pré-armazenamento ela é mais eficaz. Desculpa. Bom, reação hipotensiva. O paciente pode fazer hipotensão com a transfusão de sangue e não ser o choque anafilático, não ser trale, ele só faz a hipotensão. É uma queda da PA sistólica significativa durante ou logo após a transfusão, sem outras alterações. É só hipotensão. E aí, qual o mecanismo disso? Durante a transfusão, pode ocorrer ativação de contato com o uso de filtro de leucorredução. A beira-leito, é mais comum a beira-leito. E aí, esse contato, quando o sangue passa pelo filtro, tá? Esse contato com o sangue pode gerar a produção de bradicinina, que é um vasodilatador. E aí o paciente faz uso da enzima que inibe ECA. Olha que interessante, né? E essa enzima que inibe ECA, ela é o inibidor da bradicinina, é o principal inibidor da bradicinina. A ECA é o principal inibidor. Se o paciente usa o inibidor da ECA, então ele não vai conseguir inibir essa bradicinina que foi formada. Então vai ter vasodilatação, tá? De vez em quando a gente vê. Não é comum, mas já vi. Mas você nunca tem muita certeza, porque geralmente a paciente está no CTI, o paciente tem outras complicações, então fica uma hipótese, né? Então, sabendo que pode ter uma hipotensão isolada, só isso, relacionado com a transfusão,
que tem uma relação com o uso do inibidor da ECA, que vai. E a bradicinina leva à vasodilatação. Então, olha aqui. Hemólise aguda da hipotensão, contaminação bacteriana, naflotoxina. Só que eu vou ver hipotensão, mas não vai ter mais nada, nenhuma outra complicação. Se tiver dispneia junto com a hipotensão, eu tenho que pensar em casos mais graves. Vai responder rápido à interrupção da transfusão com suporte, não tem febre, não tem hemólise. Então, aqui nós encerramos as reações imediatas. Agora a gente já está caminhando mais para o final da aula, tá? Esse é um passo, esses são os passos que normalmente vai ser a enfermagem do setor ou a equipe da hemoterapia que estiver por ali. Primeira coisa, gente, desconfiou que algo está acontecendo? Parar a transfusão, é claro, parar a transfusão. Manter acesso venoso, parar a transfusão e não jogar a bolsa no lixo, tá? Infelizmente, isso é feito. Nunca jogar a bolsa no lixo. O serviço de hemoterapia que tem que decidir o que ele vai fazer com aquela bolsa. Se vai fazer cultura, se vai repetir os testes transfusionais, ninguém pode jogar essa bolsa no lixo. Manter o acesso com equipo novo, isso é óbvio, né? Avaliar os sinais vitais. Então, é tudo assim, dependendo da gravidade, avalia sinais vitais, chama o médico, troca acesso. Não precisa esperar o médico chegar para fazer isso num quadro mais grave. Checar se o paciente recebeu a bolsa certa. A principal causa de reação grave é troca de bolsa, e isso acontece. Então, a hemoterapia tem que ter passos muito bem definidos, com muita rigidez, muitas checagens. A hemoterapia ela tem que ser muito metódica para evitar os erros. Avisar o médico responsável, o serviço de hemoterapia sempre a gente ver isso, é assim, é muito comum, aqui eu não tenho noção se acontece, mas é muito comum a gente ver isso, por exemplo, na rede privada, rede em fora, acho que não só a privada. Acontece, a reação é branda, o clínico, o médico vai lá, trata e não avisam o banco de sangue que a reação aconteceu, tá? Então, o banco de sangue sempre tem que ser avisado. Vai ser tratado conforme a síndrome. Se o paciente tem falta de ar, se o paciente está hipotenso. Geralmente, os quadros que acontecem é isso: prurido, hipotensão, falta de ar, placas vermelhas. É isso que a gente vai visualizar. Ninguém precisa ter a preocupação de imediato, qual é a reação que está acontecendo? Você vai tratar o quadro que está acontecendo. Cabe a hemoterapia, depois juntar tudo isso e classificar a reação. Coletar, enviar amostras, devolver a bolsa para hemoterapia e equipe para investigação e registrar, né? A gente tem que ter o hábito de registrar as coisas. Ó, febre pode ser a reação febril não hemolítica, ou pode ser início de algo bem mais sério, então levar em consideração. Bom, acabamos imediatas. Agora a gente vai entrar nos eventos tardios. Então, são os eventos que acontecem após 24 horas do início da transfusão. Esses eventos tardios podem ser classificados em imunológicos e não imunológico. Imunológico, claro, tem anticorpo envolvido. Não imunológico, não tem. Imunológico, reação hemolítica tardia. É aquela que não tem o risco de vida, que não acontece dentro do vaso. Vai ter hemólise, mas extravascular, quando passa pelo baço. Doença do enxerto contra o hospedeiro. É uma reação transfusional também. A bolsa pode causar isso. Aloimunização, o paciente faz anticorpos na medida que ele vai recebendo transfusões, ele vai entrando em contato com os antígenos eritrocitários e faz anticorpos. E a púrpura pós-transfusional, aquele não aproveitamento da transfusão de plaquetas, inclusive levando à queda do número de plaquetas.
Não imunológicas, transmissão de doenças infecciosas e hemociderose e sobrecarga de ferro. Vamos ver um por um aqui rapidinho. Reação hemolítica imune. Em resumo, é aquele paciente que você transfunde e a hemoglobina não sobe. É claro que aqui a gente tem um viés para isso. Se eu tenho um doente com uma falência medular, então a medula que não produz, ele está pós-quimioterapia, você tem outros fatores que podem estar contribuindo para isso, né? Mas se você observa que não teve aproveitamento, a hemoglobina não sobe, a gente pode pensar que ele fez anticorpo. Então, se eu estou desconfiada, eu vou pedir para a hemoterapia fazer uma pesquisa de anticorpos irregulares, que também recebe o nome de CUMBS indireto, que é a busca de anticorpo no soro. Por quê? Quando a hemoterapia preparou a bolsa, não tinha. Tudo ok. Mas aí uma coisa interessante, vamos imaginar, também dar um exemplo assim mais grosseiro, uma mulher que no parto, com 20 anos de idade, ela teve uma complicação e ela fez uma bolsinha de sangue, com 20 anos de idade. Quando ela chega aos 50 anos de idade, ela abre uma leucemia, abre qualquer coisa que ela precise de transfusão de sangue. A hemoterapia vai fazer os testes, tudo negativo, não tem anticorpo, bolsa compatível, faz a transfusão. E aí não tem aproveitamento da transfusão. A gente pede para a hemoterapia, faz um novo PAI. Aí aparece lá um anticorpo, que não apareceu no início. Como é que a gente justifica isso? 20, 30, 40 anos depois, esse título de anticorpo, que ela pode ter feito lá na primeira transfusão, porque numa única transfusão você pode fazer um anticorpo. Só que o título cai durante os anos. Então, por isso que não existe uma transfusão de sangue 100% segura. Por exemplo, esse é um dos motivos, porque você pode não detectar o anticorpo, e aí quando você, vamos dar exemplos, ela faz um, um anti-E grande, que é um antígeno eritrocitário. O título caiu. Quando ela transfunde lá com 50 anos de idade, ela entra em contato lá com uma bolsa que tem o E grande, o sistema imunológico vai produzir os anticorpos, que já conhece, já tem memória imunológica, e vai hemolizar aquela bolsa, hemólise extravascular, para esse antígeno que eu falei, tá? Hemoterapia errou? Não, hemoterapia não errou, porque o título caiu nesses anos todos. E aí esse anticorpo aparece com a transfusão. Então, gerando uma hemolítica tardia, tá? Vai ter esses sinais de hemólise. Na verdade, não tem nada para a gente fazer, né? Vai ter a hemólise da bolsa, uma hemólise gradativa, tem que identificar qual é o anticorpo, e as transfusões futuras devem ser com bolsas negativas para o antígeno que for detectado. Doença enxerto contra hospedeiro, a bolsa de sangue, ela leva, eu falei que os glóbulos brancos são aliviáveis, ela leva linfócitos juntos, tá? Esses linfócitos que estão na bolsa de sangue podem agredir um organismo imunodeficiente. Isso é a doença do enxerto, que é a bolsa, contra o hospedeiro, que é o paciente que está recebendo. Mas o que, que causou? Linfócitos viáveis presentes na bolsa. Aí vocês poderiam me perguntar, mas se eu filtrar, eu não filtro de leucócitos, não está tirando? Só que a bolsa não filtra 100%, ela filtra 99,99. E se um único linfócito atravessar, ele é viável, ele reproduz, não replica, e pode gerar doença enxerto versus hospedeiro. Em quais condições? Aqui tem isso. Aqui, ó. Transfusão intrauterina,
Exsanguíneo transfusão, prematuros com menos de 28 semanas ou com menos de 1,2 kg, imunodeficiência congênitas, pós-TMO, uso de fludarabina, transplante de coração, pulmão, aplasia, imunossupressor. Por que aplasia? Por causa da timoglobulina. Quando a gente começa a tratar as nossas aplasias aqui com timoglobulina, a gente tem que começar a fazer sangue irradiado. Então, em casos de imunossupressão celular, não é a imunossupressão porque é neutropênico, não. É imunossupressão lá do linfócito T. Nessa imunossupressão celular, existe um risco desses linfócitos viáveis da transfusão de sangue gerarem a doença enxerto versus hospedeiro. Esses linfócitos agridem o tecido, tá? Por quê? Porque quem está recebendo não consegue reconhecer e esse linfócito é estranho. Vou acabar com ele. Ele não consegue reconhecer. Aí o linfócito consegue causar essa agressão. E aí, como é que eu trato isso? Parente de primeiro grau também, tá? A prevenção é através da irradiação das bolsas. Então, o hemorrio tem irradiador, o hemorrio irradia a bolsa. Essa irradiação é irradiação gama, essa aqui, ela é específica para os linfócitos. Então, ela impede a multiplicação. Ela vai lá no DNA, ela impede essa replicação dos linfócitos. E aqui são as indicações. Uma hemácia irradiada, ela diminui a validade dela para 28 dias, tá? Porque acontece hemólise dentro da bolsa, então reduz para 28 dias. As plaquetas não alteram a validade. E aqui quase acabando. Tá. Essa alimunização, que é o que eu acabei de falar. Quando eu estou transfundindo alguém, eu posso gerar aloimunização. Quer dizer, ele pode fazer anticorpo. A cada 72 horas, isso é legislação, tá? A, a cada transfusão, que após 72 horas tem que ser colhida uma nova amostra do paciente e ver se ele não formou anticorpo. Porque com cada transfusão ele pode fazer anticorpo. Então, a cada 72 horas, uma nova amostra deve ser coletada. Isso está na portaria, é obrigatório isso. E a gente, na vida real, a gente vê isso. É só olhar aqui nossos falcêmicos, como eles têm anticorpos, porque são politransfundidos. Os talassêmicos também têm anticorpos. A cada transfusão existe o risco. Por isso que esses pacientes com hemoglobinopatia, a hemoterapia obedece o, o, a, oh meu Deus, o fenótipo, né? Esses de antígenos eritrocitários que são mais imunogênicos, porque os antígenos eritrocitários têm uma variação da capacidade deles em gerarem anticorpos. Então, os antígenos do sistema RH, o RH não é só o D, tá? A gente tem é grande, é pequeno, C grande, é pequeno, dentro do sistema RH. São os antígenos mais imunogênicos que existem. Então, é um protocolo nas hemoglobinopatias, são pacientes que transfundem muito, obedecer o fenótipo. As bolsas devem ser, mesmo quando o paciente não tem anticorpo, as bolsas devem ser negativas para esses antígenos para evitar que eles façam anticorpos. O ideal seria estender para outros antígenos. Só que como o QEL também obedece, só que começa a ficar inviável, né? Começa a encontrar bolsa obedecendo todos os antígenos. Então, a escolha é pelos antígenos mais imunogênicos. Então, a aloimunização, quanto mais transfusão o paciente recebe, maior o risco de imunização.
As doenças infecciosas que a gente conhece, né? No Brasil é obrigatório pesquisar para HIV, hepatite B, hepatite C, HTLV, para sífilis e para a doença de Chagas. Isso é obrigatório. Técnica de NAT para HIV, hepatite B, hepatite C, além do teste sorológico. Isso é obrigatório, isso é legislação, tá? A gente até hoje encontra pacientes mais velhos que receberam transfusão de sangue nos anos 80, nos anos 90, quando a gente ainda não conhecia o vírus da hepatite C, a gente só conhecia A e B. O da hepatite C ele era chamado de não A e não B. Então, não existia teste sorológico. Então, muita gente pegou hepatite C, né, assim, nos anos 80, anos 90, estão vivos ainda, né? E por isso que teve, anos atrás, eu lembro que o Ministério da Saúde fez propaganda via Rede Globo, que todo paciente que recebeu transfusão de sangue nos anos 80, anos 90, fazia sorologia para hepatite C, que é uma doença silenciosa, né? E por fim, esse é o último slide, sobrecarga de ferro. Após 10 a 15 concentrados de hemácia, você começa a ter excesso de ferro, depósito dos tecidos. O grande risco é sobrecarga hepática, sobrecarga cardíaca. Pelo PCDT, a prescrição de quelante de ferro tem que ter uma ferritina maior que 1.000, ou então uma ressonância T2 estrela, mostrando que tem ferro no fígado ou no coração. A gente tem tratamento, que é aquela ação. Temos no hemorrios dois quelantes orais, né, que é o Deferazerox, que é o EJAD, e a deferiprona. Então, quelação e tal, e evitar transfusões desnecessárias, claro. E acabamos, gente.